Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre desapego, sobre soltar e deixar fluir. E esta semana a gente está fazendo aí esse desafio do desapego. E é muito importante a gente treinar, né? Essa questão da gente soltar, da gente desapegar. Então eu fiz essa semana, a semana do desapego, e a gente tá fazendo pequenos desafios diários de desapegar. Então começamos hoje. Se vocês ainda não entraram, não participaram, quiserem participar, é só acompanhar aqui os posts que eu vou colocando todos os dias, com a sugestão do desafio do desapego do dia, tá bom? Sejam bem-vindos, quem tá chegando aí, mamãe linda, benção, tudo bem por aí? Olá, Fê, seja bem-vinda. Gente, tá sendo tão legal, porque foi uma coisa tão espontânea. E ultimamente eu tenho me conectado muito com a minha intuição, né? Com aquilo que vem dentro do coração. E isso foi uma coisa que eu tava com vontade de fazer pra mim, né? Na minha casa, na minha vida, né? Eu faço sempre, né? Esses momentos aí de desapego. Mas eu queria fazer de uma forma um pouco mais sistematizada. E aí eu resolvi compartilhar, né, com vocês para motivar também vocês e mostrar o quanto que é bom a gente fazer de vez em quando essas limpezas, esses desapegos, tanto da nossa vida de matéria, de físico, né, de objetos, mas também na parte também de que a gente vai falar mais para frente durante a semana, que é das questões que a gente pode soltar, né? Ideias, emoções que a gente pode fazer também esse desapego, não é só da parte física. Mas fiquem atentos que todos os dias vão ter aí pequenos desafios diários, né? Então, hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, a gente fez o desafio de tirar algum objeto da casa ou móvel da casa, né? Desapegar. Eu fiz uma limpa, na verdade. A gente se empolga, é tão gostoso, né? E a gente se empolga. Então, eu tirei várias coisas que eu não usava mais, né? Que estavam, às vezes, até em excesso, e já tem uma pessoa que vai vir buscar depois, já para encaminhar para quem tá precisando. E é ótimo a gente fazer isso, né? Porque a gente tira aquilo que a gente não tá usando, que a gente não precisa mais, para doar para aquelas pessoas que precisam, né? Ou se tiver muito velho também, né, gente, a gente não vai doar, né? Tem coisas que não dá para doar. Teve algumas coisas que eu até joguei fora, porque tava sem condições, não tem como consertar, né? Então eu acabei jogando fora. Mas a gente se sente, tão aliviado. Vocês já fizeram isso? Hein? Vocês já fizeram essas limpezas? A gente às vezes faz, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer, mas aqui eu sempre procuro fazer. E aí, para motivar mais as pessoas, né, a fazer esse momento de desapego, a gente tá aqui compartilhando e vamos incentivar todo mundo a soltar aí. Bom, pessoal, enquanto as pessoas vão chegando, né, vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Então eu queria convidar vocês para participar, né, e dizer que esse desafio de desapegar, né, de fazer essas limpezas, né, você olhar para as coisas que você tem, é importante a gente fazer sempre, né, pelo menos uma vez por mês, a gente poder olhar alguma área da vida ou algum cômodo da casa para a gente pensar o que tá em excesso aqui, né? O que tá sobrando? O que eu não estou mais utilizando? Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem algo que a gente continua guardando, achando que um dia vai usar e tá lá, fica e a gente nunca usa, né? Então, que seja sempre, que seja um exercício para a gente fazer toda a vida. E isso a gente vai falar nessa live de hoje, que eu vou trazer para vocês essa questão do desapego, né? Que no yoga a gente chama de aparigraha. É uma palavra em sânscrito
que significa não apego, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou trazer para vocês essa visão, né? Esse conceito, princípio básico do yoga, certinho? E aí, vamos começar? Deixa eu colocar um chazinho aqui. Hoje já tá bem menos frio do que semana passada, né? Mas ainda tá friozinho e tá balançando, né, gente? Vou tentar não encostar na mesa aqui, porque tá balançando. Bom, imensa dificuldade? Ah, meu Deus, né? Então vamos conversar um pouquinho e entender, né, o porquê que às vezes a gente tem essa dificuldade de desapegar. Bom, então, pra gente pensar, né, um pouquinho aí no desapego, né, é importante a gente entender o que é, né? O apego é o quê? É aquilo que a gente traz pra gente, que a gente quer ter sempre com a gente, né? Quando você vai pegar algo para deixar mais próximo de você. Esse é o significado da palavra, né? Apego. E o desapego é o contrário, né? Então é você soltar, você deixar de lado, né? Você desistir daquilo. Isso é o desapego. E aí, quando a gente começa a se identificar muito com as coisas que a gente tem, a gente começa a ficar muito mais apegado, né? Por exemplo, uma coisa que é particularmente difícil, né? Pessoas, né? Filhos, esposas, maridos, tios, irmãos, primos, né? Amigos. Então você quer o quê? Você quer se apegar a essas pessoas, você quer ficar juntinho dessas pessoas, né? E não quer dizer que isso seja ruim, né? Mas imagina alguém te apertando, né? Pegando você e apertando, né? Isso é como se fosse um apego doentio, se é que existe apego doentio, né? Mas isso que é interessante, a gente pensar no apego como forma de controle, né? E aí, às vezes, muitas das vezes, a gente acaba usando o apego como uma forma de controle. E na verdade né? O apego é uma forma da gente controlar. Tudo aquilo em que a gente tá muito apegado, a gente quer ter muito controle. E às vezes a gente não solta de medo, né? Vamos pensar num passarinho, numa gaiola, né? Se você coloca lá um passarinho na gaiola, você fecha a porta da gaiola. Por quê? Porque você quer controlar o passarinho dentro da gaiola. Você quer deixar ele lá, porque aí toda vez que você vai sair, você vai lá ver o passarinho, né? E muitas vezes você não vai ter coragem de deixar, né? Acho que quase nunca você vai ter coragem de deixar a porta da gaiola aberta, porque passarinho vai voar, você vai perder o controle, né? E aí, essa analogia a gente traz para a nossa vida, né? Quantas coisas a gente está deixando preso porque a gente tem medo, se a gente soltar, esse negócio vai embora. Agora, se a gente for pensar na questão dos objetos, né? A gente pode soltar que o objeto não vai embora, né? Mas a gente sempre traz alguma identificação com algum objeto, né? Ah, esse eu ganhei de fulano. Ah, esse eu comprei quando eu fiz isso. Ah, esse daqui foi numa viagem que eu fui em tal lugar. Ah, porque esse objeto aqui é de família. Ah, eu não posso me desfazer, né? E aí, o quanto que isso atrapalha a nossa vida, né? O quanto que isso está deixando a gente preso. E as pessoas que às vezes têm essa mentalidade, né? E se você tem às vezes essa mentalidade de ficar muito presa a coisas, a objetos,
talvez você acumule muitas coisas que não são necessárias acumular, né? Igual eu falei lá no comecinho, são coisas que você não usa mais, mas que tá lá guardado, porque se um dia você precisar, tá lá, né? Só que esse se um dia, né, ele nunca chega. Se um dia, vamos falar da roupa, né? Se um dia a moda voltar, eu uso essa roupa. Se um dia eu emagrecer, eu volto a usar essa roupa, né? E deixa lá a roupa guardada lá. Se um dia vierem muitas pessoas na minha casa, eu vou ter aí mais pratos para poder servir as pessoas que vêm na minha casa. Já pararam para pensar isso? E aí a gente vai acumulando coisas e que a gente nunca vai usar. É diferente se você tem uma família, né, mãe? Se você tem uma família grande que está sempre se reunindo, que sempre recebe amigos em casa, é diferente, né? Mas às vezes a pessoa nunca não tem o hábito, né, de ter muitas pessoas convivendo e visitando, mas tem um monte de tranqueira, tem um monte de utensílios aí na cozinha. Então é essa a reflexão que a gente tem que fazer, né? O que é útil para mim agora, nesse momento da minha vida? Não é o que foi útil, isso aqui me serviu um dia, então vou guardar pro resto da vida. Ou se um dia, né? Então é importante a gente trazer à tona isso, tá? Tudo certo, gente? Vou beber aqui um chazinho, né? Seja bem-vinda, Dani. Então, gente, e aí vamos pensar, né? A gente sempre vai ficar refém, né, daquele objeto, daquela pessoa, daquela situação, quando a gente se apega muito, né? E fica aquela situação que, eu não sei o que eu faço se eu não tiver isso perto. Eu não sei o que seria de mim, né, se não tivesse a minha casa, por exemplo. Indo para um extremo bem grande, né? Mas a gente começa o quê? A se identificar. E quando a gente começa a se identificar, a gente tem um sistema, né? Que é o nosso ego. Vocês já devem ter ouvido falar do ego, né? O nosso ego, ele foi treinado desde pequeno, desde criança, desde bebê, a se identificar com as coisas externas e não com as coisas internas, né? Por isso que a gente fala meu carro, minha roupa, né? Minha casa, meu marido, meus filhos. Então, o meu, né? É toda essa questão de posse, de apego, de ter com você. E o nosso ego, desde quando a gente é criança, o nosso ego ele tem essa estrutura, né? De ir se identificando com as coisas externas. E aí vem um grande dilema, né? Que a gente começa, às vezes, procurar as respostas fora e não dentro, né? Muito dos apegos que a gente tem na nossa vida são tentativas de preencher o nosso vazio interno. Olha que profundo isso, hein, gente? Muito dos apegos que nós temos na nossa vida são tentativas de preencher o vazio interno. E não é se apegando mais e mais que a gente vai conseguir fazer esse preenchimento. E a gente vai se dar conta disso quando a gente começa a aprender a desapegar. Porque pensando, né, numa coisa que eu tenho trazido muito, o tema que eu tenho trazido muito aqui para falar para vocês, que é a questão da mudança, né? Lembra da última live que eu fiz? Eu falei, você não precisa mudar, a vida vai mudar.
né? A gente não tem escolha. Ah, não quero mudar, vou ficar aqui paradinho, nada me tira daqui. Não é assim, né? Sinto muito desapontar quem acha que nunca muda, porque muda, né? Todos nós mudamos. E aí vem esse conceito belíssimo, né? E profundo que o yoga traz, que é tudo é impermanente. Tudo na nossa vida vem e vai. Às vezes fica por um momento, mas vai, sempre vai, né? Se a gente pensa nos mínimos detalhes, né? A respiração. O ar que você respirou agora, você vai conseguir manter ele pro resto da vida? Dentro de você? Não vai. O que você vai ter que fazer? Ter que soltar, vai ter que deixar ir. E esse é o treinamento mais lindo de desapego, da respiração. De você entender que o ar que você puxa agora, você vai ter que soltar de alguma forma, né? Você vai ter que deixar ele ir. Outra situação, um emprego, né? Ele vem, um dia ele vai. Você não vai morrer, passar a sua... E mesmo que você fique a vida toda, o dia que você morrer, acabou o emprego, né? E isso, então, é um conceito que é muito forte dentro do yoga, né? Entender que tudo vem e tudo vai. A gente chegou nesse mundo e uma hora a gente vai. Ninguém fica para sempre. E todas as coisas na nossa vida também chegam e vão, né? E aí é o processo da mudança, né? A mudança, ela acontece o tempo todo. Então, os seus pensamentos mudam o tempo todo, né? Você não está pensando agora na mesma coisa que você estava pensando há 2 minutos atrás, né? Então, os pensamentos mudam, as nossas sensações físicas mudam, né? Semana passada a gente estava quase congelando de frio, hoje já está mais ameno, não tá calor, mas tá ameno. Então, entender tudo na vida vem e vai, né? Tudo é impermanente. Ai, Bia, meu mundo caiu agora. Mas pode ficar tranquilo, porque tem uma coisa que nunca se vai. Vocês sabem o que é? Uma coisa que nunca deixa de existir, que vai sempre existir. É a nossa consciência, é a nossa alma, o nosso espírito, é a nossa essência divina que habita dentro de nós. Essa nunca passa, essa nunca esvai, né? Ela tá sempre ali, constante. Satit Ananda, né? Consciência plena, existência plena e consciente, né? Isso é o que permanece sempre. O resto tudo muda, né? A nossa casa muda, as nossas relações mudam, o nosso emprego muda, os nossos objetivos de vida mudam, mas quem você é em essência nunca muda, né? E aí a gente vai olhar para os nossos apegos, né? A gente não consegue, a gente tem uma certa, né, dificuldade de olhar para dentro de nós, de enxergar essa consciência que nunca muda, e a gente se apega às coisas que estão mudando sempre. E aí a gente fica ansioso, fica com depressão, fica, né? A gente vai aí trazendo várias situações de sofrimento para o nosso dia a dia. Então, por isso que eu falei, né? Desapegar é fundamental. A gente praticar esse desapego é fundamental para que a gente aprenda esse conceito da impermanência, do ir e vir de todas as coisas. Porque a essência, né? Isso é aparigraha, né? Isso é
O desapego, você não... você ter as coisas sim. Ah, então não é para ter as coisas. Não, é para ter as coisas. A gente veio aqui nessa vida para a gente poder usufruir das coisas sim, mas não deixar ser possuído pelos nossos bens, pela matéria, pelas relações. Aqui está a diferença, né? Então, esse conceito de aparigraha, né, que é o não apego, ele é um dos princípios do yoga, ele faz parte do conjunto de yamas, né? Yamas é o primeiro elemento do yoga, a gente acha que yoga é só postura, né? Então, é o primeiro elemento do yoga, yamas, e dentro de yamas a gente tem 5 princípios, e aparigraha é um desses princípios, que vai falar sobre o não apego. Então, yamas é um conjunto de princípios que vai falar aquilo que a gente não deve fazer, né? É um conjunto de princípios universais do que a gente não deve fazer. E um desses princípios do que a gente não deve fazer é se apegar às coisas. E essa questão, né? A gente vai ter as coisas, a gente tá no mundo material e a gente vai ter, a gente vai usufruir e a gente pode aproveitar tudo que a gente tem, mas a gente não pode deixar-se levar pela ganância, né, de querer ter, ou pela escassez, né? Ai, eu tenho medo de faltar, então eu seguro aqui comigo, né? Isso é o medo da escassez. E tudo isso trazem trazem muita dor, muito sofrimento para nossa vida. Por isso que é importante a gente aprender esse não apego. E como que a gente faz isso? Treinando todo dia, né? A gente fala, né, que o yoga a gente vive todos os dias, sempre, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Olá, pessoal que foi chegando, sejam bem-vindos, viu? Então, a gente viver isso no nosso dia a dia é uma coisa fácil e simples? Para quem está começando, talvez não. Mas para quem já tem essa prática de desapegar, né? De perceber que você não é aquela coisa, né? Que você vai usufruir, mas que se tiver que deixar aí tudo bem também. Você vive com mais leveza o seu dia. Porque lembra que eu falei, o apego é o que? A gente trazer perto, né? Querer pegar. E aí você vai pegando, pega uma coisa, pega outra. E isso, gente, acontece muito com quem quer dar conta de muita coisa também, tá? Não é só coisa material, não. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pegando. Você tem um corpo limitado. E você não vai dar conta de fazer tudo sozinho ao mesmo tempo. Isso também é um exercício de desapego, né? De você delegar funções, de você abrir mão de algumas tarefas, né? De você falar não para algumas tarefas também que as pessoas te pedem. Tudo isso é desapego, né? O desapego não é só da parte física, da parte material. O desapego, a gente tem que trazer ele para todas as dimensões da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês nessa semana que a gente está trabalhando o desapego, tá? Então, só para a gente pensar, né? Tudo que existe no mundo, no universo, né? Não é meu nem seu, é do todo. Ah, Bia, mas eu fui lá, eu comprei, é meu. Tá, mas é seu por um tempo. Porque uma hora isso vai, ou você vai, né? Então, o que é seu é aquilo que você
traz para sua consciência plena, para sua essência. Tudo que você não consegue trazer para sua essência, né? Para quem você é lá no fundo, né? Lá o seu ser perfeito, divino, sagrado, tudo isso vai passar. Tudo passa. Seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, vai passar, né? E a gente trabalhar essa questão de não ficar apegado não quer dizer que não precise cuidar, né? É bom a gente ter sempre um equilíbrio, é sempre o bom senso. Então, você pode ter um carro, mas você ter a noção de que o carro é para você usufruir e não para você ser possuído pelo carro, né? Então, você usar o carro para aquilo que é necessário, né? Mas sabendo que um dia o carro vai, né? Não tem como você querer ficar com o carro a sua vida toda, até porque a sua vida também acaba, né? Nossa, Bia, acaba, a gente vai morrer. Então é importante a gente ter essa consciência para a gente não sofrer. E o principal, né? O fundamental da gente trabalhar o desapego e todos os outros princípios também do yoga, não é só a parigraha, né? Tem outros princípios. Mas todos esses princípios, eles querem mostrar para nós o quê? Que nós já somos perfeitos, né? A nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência, ela já é divina, ela já é perfeita, mas nós estamos num mundo material. A gente vai ter que aprender a lidar com essas situações, né, de vida, para a gente poder evoluir, né? Evoluir, aprender. E tudo na nossa vida tem um motivo, né? Eu falo muito isso aqui. Todas as coisas acontecem na nossa vida por uma razão. Tudo que a gente tem na nossa vida está com a gente nesse momento por uma razão. Mas não quer dizer que você precise ficar agarrado a ela até o final da sua vida. Muitas vezes a gente deixa de aprender, de crescer, de evoluir, porque a gente está preso numa determinada situação e a gente não abre mão. E a gente fica apegado àquilo o tempo todo. E quanto mais eu tento me agarrar àquilo, vamos imaginar, né? Se você tem que segurar uma corda, né? E essa corda tá te puxando e você tá segurando, você vai ter que fazer muita força. Você vai ter que gastar toda a sua energia, você vai ficar cansado, vai ficar com dor, vai sofrer. É a mesma coisa quando a gente tenta ficar agarrado a alguma coisa, alguma situação, alguma relação, algum emprego, alguma ideia. Então, é importante a gente pensar nisso, para que a gente não sofra, que a gente aprenda, ó, o negócio tá indo, sabe? Aquele emprego, aconteceu muito isso na pandemia, né? O mundo deu essa reviravolta, muitos empregos acabaram. E as pessoas estão sofrendo e querendo aquele emprego antigo. E muitos empregos que existiam antes da pandemia, eles foram e estão sendo reformulados. E as pessoas querem ficar presas ao que era antes. E o que isso vai acontecer? Isso vai causar sofrimento, isso vai causar dor. E talvez a pessoa... É uma oportunidade para a pessoa, talvez não, né? Sempre é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução, de olhar as coisas de uma forma diferente, mas a pessoa tá presa, tá agarrada àquilo. E então, isso vai causar muito sofrimento. Então, por isso que é fundamental, né? A gente ter esse entendimento para a gente poder buscar esse equilíbrio entre aquilo que a gente ganha e aquilo que a gente perde, né? Então, muitas vezes a gente vai perder e tá tudo bem se a gente trabalhou o desapego, se a gente cultivou
esse entendimento de que tudo vem e vai, né? Que as coisas estão aqui para nos servir por um determinado momento, mas que vai ter um momento que a gente vai ter que soltar. Ou a gente vai, né? Também. Então, com esse entendimento, a gente busca esse equilíbrio. O equilíbrio de entender as perdas e os ganhos da vida. Na vida, a gente não vai só ganhar. Vamos olhar para as Olimpíadas, né? O exemplo claro de perda e de ganho, né? Tem hora que perde, tem hora que ganha. A menina lá da ginástica, né? A Rebeca, ganhou uma medalha de prata ou uma medalha de ouro, mas hoje perdeu noutra competição, que ela não tem habilidade. E tá tudo bem, é normal, ela não precisa ganhar, né? Então, esse entendimento que a gente tem que trazer para as pequenas coisas também do nosso dia a dia. Nem sempre vai ser um dia perfeito. Tem dias que a gente vai ficar cansado, tem dias que a gente vai ter mais tristeza, que a gente vai estar mais para baixo, tá tudo bem, tem dia que a gente vai estar cheio de energia. E aí a gente não se apega a um estado, né? Porque alegria, tristeza, preocupação, medo, raiva são estados em que a gente passa, mas a gente não precisa ficar agarrado a eles. E aí a gente vai aprendendo a lidar, né? Vai fazendo esse equilíbrio com as situações da nossa vida, com tudo que está acontecendo. E aí na parte física também, né? Tem alguém tentando me ligar aqui, gente. E aí na parte física a gente tem essa questão, na parte material, né? Muitas vezes a gente fica agarrado aos objetos, às roupas, e a gente vai só acumulando. E a gente não percebe que enquanto às vezes o universo ele é sábio, né? Ele olha, ele vê o seu armário cheio de coisas, para que ele vai te dar coisas novas? Você já tem, seu armário já está cheio. Eu guardo muito bem uma lembrança de um exemplo que uma aluna uma vez me falou. E ela me disse assim: se Deus olha para você e vê que a sua sacola tá cheia, tá tudo bem. Ele não precisa trazer mais coisas para você. Né? Aí a partir do momento em que você pega e distribui e doa ou vende mesmo, né? Eu falei, se você tem um móvel na sua casa que você não usa mais ou que você quer reformar a sua cozinha e aquela mesa não cabe mais no estilo que você quer, vende, ganha um dinheirinho. Que mal tem isso, gente? Quem falou pra gente que isso é pecado? Né? Não tem problema, a gente pode. A gente tem essa capacidade de inteligência e o mais importante, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De deixar as coisas fluírem. E aí, nesse exemplo da sacolinha, quando você doa, quando você divide, a sua sacolinha fica pela metade, fala, nossa, olha, tá um pouco vazio, tá precisando encher, vamos mandar coisas legais, né? Deus fala, vamos mandar os presentinhos, mas se tá cheio, você não precisa, né? Então é importante a gente entender, né? Ter esse entendimento e praticar, né? Como eu falei, não é uma coisa fácil. Porque a gente muitas vezes a gente ouviu falar, né? Que a gente consegue as coisas tudo com suor, com trabalho, com sofrimento. Então, você não pode se desfazer daquilo, né? E esse desfazer, talvez realmente não tenha que desfazer, mas você não precisa se apegar a ele. E quando você for fazer, né, um exercício de desapego, o mais importante é o que? A gente agradecer antes. Quando a gente agradece, né, você reconhece que aquilo foi importante, mas que agora não precisa mais. E quando a gente faz esse movimento, gente, a vida, ela vai te levando, você não precisa fazer esforço.
Lógico, tem que ter um esforço, né? Mas não é aquele esforço, sabe? De você tentar segurar alguma coisa, de se apegar àquilo. Não é meu. Sabe, criança, quando pega um brinquedo, ou o ego, aprendendo. Porque ela entende o quê? Que o brinquedo é ela. E às vezes a gente age como uma criança birrenta, achando que a casa sou eu, que o meu carro sou eu, que a minha roupa sou eu, é a essência lá dentro. Foi assim que eu aprendi. E não é assim. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que ler, a gente tem que aprender, que a gente vai compreendendo que nós somos muito mais além de todas essas coisas físicas que a gente vê, né? Então, a gente buscar esse entendimento e com esse entendimento a gente ter mais leveza na nossa vida. Buscar esse equilíbrio entre o ganhar e o perder, né? E uma outra coisa também, né, que é importante, quando a gente vai fazendo, né, esse exercício, então é assim, você olha para uma... Hoje a gente fez o exercício do objeto da casa, né? Eu separei aqui, ó, tá aqui em cima da minha mesa, que vai vir buscar, a pessoa vai vir buscar daqui a pouco. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa de café que estava aqui guardada, que é uma garrafa de café que é grande e que eu não uso mais, né? Porque agora a gente faz cafezinho individual, né? Eu não tenho necessidade mais. Eu já tenho uma outra garrafa. Eu tinha 2 garrafas de café, uma grande, uma bem grande e uma menorzinha. E aí eu tô olhando para a garrafa e falando, mas por que eu vou deixar a garrafa aqui, né? Então eu vou doar, vou agradecer, né? Falei, ó, muito obrigado, garrafa. É assim mesmo, é coisa de louco, gente, mas funciona. Foi muito bom ter a garrafa, me ajudou, me serviu, né? E tá tudo bem, agora vai ajudar outra pessoa, né? Porque agora eu já tenho uma outra garrafa um pouco melhor, eu já tenho outros recursos para fazer o café. E assim eu fiz com várias coisinhas da cozinha, mais da cozinha, né? E assim a gente vai fazendo, sabe? Esses pequenos desapegos, né? De coisas materiais, de coisas físicas, também nos ajudam a ir desapegando de coisas mentais, emocionais, de relações. E isso é fundamental, então, para que a gente possa ter essa vida mais leve, né? Porque se a gente ficar acumulando muita coisa, o que vai acontecer? A gente vai ficar pesado, né? Imagina você tem que segurar um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí você tem que andar na vida. Você anda, né? Anda meio travado. Agora, quando você tá mais livre, tá mais leve, que você pode soltar sem ter medo, né? A vida flui. A gente caminha de uma forma mais leve. Gente, é isso. E aí, tudo bem? Nossa, muito eu, Rita? Sério? Gente, a gente tem que fazer nesse exercício, né, de ir soltando. E essa semana é exatamente para a gente fazer essa proposta, né, que eu trouxe para vocês, para a gente fazer esses exercícios. Então, se você ainda não fez hoje, vai lá, olha no armário da cozinha, do banheiro, ou até mesmo lá na sala, e observa se você tem algum objeto, algum móvel que você não está usando mais para passar para frente, né? Abre espaço. É isso que acontece quando a gente faz o desapego, a gente abre espaço. Abre espaço para coisas novas virem para nossa vida, tá? E aí, gente, alguma pergunta? Alguma colocação? Querem dizer algo? Vou esperar um pouquinho que tem um delay aqui, né? Mas é bem isso, viu, gente? A gente ter esse entendimento, né, de que a gente pode ter as coisas, mas que as coisas não podem ter a gente. Para que a gente é livre. A gente é livre,
né? Então, buscar essa leveza, essa liberdade, essa gratidão. Não é que você vai se desfazer das coisas, né? Xingando e maldizendo e desfazendo, não, né? Você desapega, deixa aí, solta, né? Que a vida vai fluir de uma forma mais leve, tá? É isso, gente. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui. Depois, se você estiver assistindo a live depois, tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Todas as sugestões de desapego dessa semana vão ficar no meu feed, né? Tô colocando lá cada dia. Vai ser um exercício para a gente fazer essa prática do desapego. E como eu disse, né? É uma prática todo dia, né? Todo dia você vai olhar para alguma coisa e falar: será que eu posso soltar alguma coisa hoje? Né? Será que eu posso me libertar de alguma coisa hoje? Será que eu posso agradecer e deixar ir alguma coisa na minha vida hoje? Pensa em tudo, gente. Não é só na parte física, tá? Ao longo da semana vocês vão ver que é material, social, né? As nossas relações, a parte emocional, a parte de ideias, de planos, até a parte espiritual também, né? Porque às vezes a gente tem algumas crenças, alguns padrões de pensamento que nos limitam. Será que a gente não pode deixar isso ir embora, né? Vamos soltar, vamos relaxar, né? A vida é pra gente curtir, não é pra gente ficar se amarrando em coisas, tá bom? Gostou, Jéssica? Que bom, legal. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada, mamãe. Amo você também, tá? Muito bem. Então a gente vai encerrando. Gratidão por vocês estarem aqui. Tá vendo, gente? A live começa e termina impermanente. Tudo é impermanente na nossa vida, né? E a gente compreender isso deixa a gente fluir. Imagina se eu tivesse: não, gente, não vai embora, fica aqui comigo. Já pensou? Muito dramático, né? Então a vida é para ser leve, a gente vai curtir, a gente vai aproveitar, mas vai chegar uma hora que isso vai, tá tudo bem, né? A gente deixa aí pro novo chegar. Gratidão por vocês estarem aqui. Agora a gente vou deixar vocês irem, né? Vou libertar vocês aí. Gratidão pela presença de vocês. Aproveitem essa semana para fazer, né, essa brincadeira aí do desapego. E na semana que vem a gente volta e eu vou trazer mais um princípio do yoga na próxima semana, tá bom? Então essa semana é a parigraha, que é o desapego, não apego, tá? E aí semana que vem a gente fala de um outro princípio também que é super importante para a gente ter essa vida mais leve, a gente poder buscar preencher aquilo que a gente busca. Ou na verdade não é nem preencher, né? É a gente reencontrar o caminho para dentro, porque lá na nossa essência tudo já é divino, já é perfeito, tá bom? Gratidão, uma ótima semana para vocês, beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, gente!